Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Serob Linux e essas foram as notícias que mais se destacaram em 2024. Vamos lá porque tem bastante coisa. Primeiramente, tivemos novidades boas no kernel Linux que ajudaram a resolver muitas questões. No início do ano, versão 6.7, que inseriu o suporte GSP firmwares, que melhoraram o suporte para placas NVIDIA mais recentes e também possibilitam o uso do driver Vulkan NVK com essas placas, mas só as RTX e algumas GTX. NVK é um driver Vulkan que vem do Mesa 3D, é de código aberto, diferente do proprietário que a empresa mantém. Kernel 6.8, kernel 6.9, 10, 11, 12. Veio muita coisa que fez o Linux ficar melhor do que o ano passado. Isso já virou costume. Melhor suporte ao ROCm para placas AMD com o GFX Off. As AMD RDNA4 já tem suporte daqui para frente. Placas Intel mais recentes com o driver XE2 ou Z2. KVM melhorado quando usado com processadores Intel e AMD para máquinas virtuais. Mais desempenho nos sistemas de arquivos. Resoluções de bugs em vários deles, inclusive no EST4, um dos mais usados no Linux. BTRFS, que também é bastante usado, vem sendo melhorado. Desempenho, recursos. O drive para o sistema NTFS, lá do Windows, continua numa boa, e esse ano teve muitas correções de bugs. Kernel 6.11 fez os Macs com Linux poderem usar as GPUs integradas e discretas ao mesmo tempo, já que em versões anteriores você só podia usar apenas uma delas nos Macs usando Linux. Se não me engano, só as integradas. E finalmente, também no kernel 6.12 veio o Real Time, mais precisamente o suporte Preempt RT. E também tivemos o agendador SCADEST sendo inserido, que servirá para apps BPF. Esqueci de dizer que os kernels Panic a partir de agora podem exibir um QR Code para facilitar a resolução do problema em questão. Vários laptops ganharam algum tipo de melhoria, ou no driver de gerenciamento de energia, ou no uso em si, touchpads, teclado. Lenovo, os VivoBooks da Asus que têm suas ventoinhas melhor manipuladas agora. LG, Panasonic, Samsung, inclusive Samsung deve receber em breve um driver que vai melhorar a experiência de seus portáteis com Linux. E a versão 6.13 do kernel está chegando por aí. Distros Linux que se destacaram esse ano pela novidade, pela audácia, por mostrar um diferencial. Destacamos o Big Linux, que fez e continua fazendo um trabalho minucioso para satisfazer os usuários finais, tanto as pessoas que vão usar para uso comum, quanto para trabalhos e até jogos eletrônicos. Fizemos uma review dele um tempo atrás. Foi parar até no site gringo ZDNet, sinal de que chamou muito a atenção. Teve um grande destaque e é uma distro brasileira, que você pode começar 2025 já testando e adotando como sua distro Linux padrão. É baseado no Manjaro, seu desktop padrão é o Plasma, mas você pode trocar por outras facilmente através das configurações. Não foi esse ano que você migrou para o Rhino Linux, distro baseada no Ubuntu, só que Rolling Release, de atualizações constantes, estilo Arch Linux, OpenSUSE, Tumbleweed e outras. A distro Linux Nobara tem um grande potencial, super ultra modificada, baseada no Fedora, só que com bastante suporte importante que sua base, Fedora, não disponibiliza. Só que este ano não teve muita repercussão.
poucas novidades, ou quase nenhuma. Não revolucionou esse ano. Quem sabe em outra ocasião. Quem usa só elogia, se sente usando uma distro completa, não é para ser descartado. Só que esse ano ganhou a versão 40, o suporte a ferramentas continua ativo, mas é só. É desenvolvido e mantido por Glorious Egg Roll, o mesmo desenvolvedor do Proton GE Custom, do Mu Launcher também, e etc. A distro Hardcore Gentoo iria começar a disponibilizar vários binários para os usuários finais, mas resolveram voltar atrás. Tamanho seria o trabalho que ia dar. E infelizmente não tem uma grande empresa ou empresas patrocinando essa parte dos trabalhos, então nada feito. Praticamente tudo que é instalado no Gentoo é compilado pelo próprio usuário, então torna a distro bem pouco acessível para o grande público. Mas a quantidade de usuários não é pequena não, mesmo assim. Muitos desktops esse ano ganharam versões bem importantes, como o Gnome 47, Plasma 6, sim, Plasma 6. Era bem esperado porque ele prometia bastante melhoria. Posso dizer que é o melhor para ser usado atualmente, mas Gnome não fica muito atrás. Os dois já dão suporte para o Wayland, mas vieram outros desktops conhecidos que ganharam novas versões e que também estão dando suporte para o Wayland. Não completamente, mas já funcionam bem. Foram o LXQT na versão 2.0 e o XFCE na versão 4.20. Surgiu um tal de Cosmic, desktop feito por desenvolvedores da empresa de PCs System 76, que também trabalham no desenvolvimento da distro Pop OS. Muitos que já usam o Cosmic só elogiam. Ele já foi pensado para ser usado no Wayland. Está evoluindo a cada dia. Sua versão final deve chegar em breve. A evolução dos programas de edição de vídeos foi bem visível este ano. O Kdenlive, por exemplo, trabalhou bastante no seu suporte a legendas, por Vosk, por Whisper, nos efeitos, na renderização, mudou para Qt6, ficou mais leve, fluido. É possível usar Vulkan para a reprodução, mas não é tão simples ativar, porém já está lá. O Shotcut também teve destaque em 2024. Adicionou suporte a SDL, voz para texto também, suporte ao FFmpeg 7.1, o último. E quem sabe ano que vem daremos uma chance para o OpenShot, já que ultimamente ele tem ganhado melhorias e mais desempenho. E os desenvolvedores garantem que é possível usar até em grandes projetos atualmente. O gravador e transmissor de telas ou dispositivos de vídeo OBS Studio evoluiu bastante esse ano. Seu suporte ao VA API no Linux melhorou praticamente 100%, sem exageros. Não deve nada ao AMF, que já teve suporte no programa, né? Só que hoje não está mais pegando. O VA API também ganhou suporte a AV1 para grandes resoluções. NVENC para a NVIDIA também vai trabalhar com o AV1. O suporte a câmeras por Pipewire já está inserido, já pode usar. Captura por XSHM, agora é captura do monitor por XSHM. NVIDIA Desfoque e NVIDIA Desfoque do fundo. Descarte do suporte para NVIDIAs velhas, família Kepler. Suporte ao Ubuntu 22.04 se foi, não tem mais este através do PPA oficial. E o VocoScreen NG vem melhorando seu suporte ao Wayland, mas ainda está bem no início. Quando estiver mais evoluído, vai ser uma boa alternativa ao OBS no Linux, pelo menos para gravação de tela. Ele é leve. ScreenCopy teve boas atualizações, e uma delas é o suporte a controle de jogos.
ele manda para o PC com Linux a tela do seu Android por USB ou rede. E o Firefox, navegador padrão em várias distros Linux. Sempre esteve por aqui nas notícias e durante o ano ele ganhou suporte a VAAPI, olha aí de novo, em todas as arquiteturas. Usa um suporte nativo para o Wayland, não é gambiarra. Sua tradução embutida foi melhorada e continua recebendo atenção. Este ano foram adicionados o russo, ucraniano, grego, turco, holandês e sueco. E tá vindo mais idiomas por aí. Pode traduzir trecho de texto selecionado. A leitura de PDF no Firefox ficou ainda melhor. Os desenvolvedores estão trabalhando bem nisso. A compreensão por ZSTD, aquela criada pela Meta, agora está no Firefox. E a descompressão é feita por thread principal. Foi observado que se sai melhor assim. Portas 4190 e 6679 foram canceladas, proibidas. Abas duplicadas podem ser fechadas com o botão do meio, apertando uma delas. Captura de câmera por Pipewire, com a opção de RGB. Permissão temporária de geolocalização. Mais adaptações visuais aos desktops Gnome e Plasma. E etc. Wine. O que dizer do Wine? Que de 15 em 15 dias tem uma nova versão em desenvolvimento, mas que pode ser usado pelo usuário final. Não tem problema nenhum, não precisa ser estável. Com ele você pode executar programas gráficos e até jogos do Windows no Linux. Foi o ano da versão 9 e no final tivemos a 9.22. Até que a 10 chegou, entrou em candidato a lançamento. Trabalharam muito no tal do driver Wine Wayland para poder rodar melhor sem remendos ou suporte não nativo do ambiente que deve substituir o X11 daqui a um tempo. Já pode ser testado, mas não está 100% ainda. O suporte a D3D por OpenGL, o normal, foi bastante trabalhado, já que converter tudo para Vulkan atualmente não é uma experiência perfeita. Calma, ainda não, mas no futuro chegará. Hoje em dia dá para usar o DXVK lá no Proton e por VK-D3D Proton também se saem melhor nesse ponto. Adicionado o compilador HLSL, que pode melhorar a experiência gráfica. Novo driver de armazenamento. Novo backend de Media Foundation está usando FFmpeg. Direct Play para computadores na mesma rede, usando Wine e não estando no mesmo endereço, ou estando também. Direct Play, como o próprio nome diz, né? Vem lá do DirectX do Windows. O D3D9, que é uma API gráfica, né, que já não é muito novinha, né? Ganhou muitos trabalhos esse ano, mesmo estando presente praticamente em jogos, mas ganhou melhorias. E mesmo assim, esses jogos não são muito novos. Hoje em dia eu falo para vocês que é melhor usar um programa que possa facilitar o uso do Wine. Temos o Bottle para apps e até jogos, Lutris para lançadores de jogos, ou o Heroic Games para jogos da Epic Games, GOG e Amazon Games. E nos games, especificamente falando, a gente viu bastante trabalhos feitos pela empresa que mais investiu e ainda investe no Linux para que os jogos se saiam bem no pinguim. A Valve, dona da Steam, ela foi minando o território com o Proton, cópia do Wine, depois do desastre das Steam Machines anos atrás, e até que ela lançou seu portátil, o Steam Deck, que usa Linux, o SteamOS, distro imutável baseada no Arch Linux. Pronto, sucesso. Agora virou mania entre os desenvolvedores de jogos, grandes e pequenos, dar suporte ao portátil da Valve, ou buscar a melhor compatibilidade possível. Tem demanda.
algumas milhões de unidades do aparelho foram vendidas. A quantidade de jogos jogáveis ou aprovados para o deck só cresce. Claro que no PC os números são maiores, mas não tiveram aval da Valve ainda. O drama de jogar no Linux foi bem amenizado, mas ainda temos alguns desafios pela frente. No Proton temos DXVK e VKD3D Proton, as ferramentas de conversão de D3D para Vulkan. A API gráfica que acabou de ganhar a versão 1.4. Essas ferramentas tiveram um papel mais do que importante esse ano. O D3D12 principalmente evoluiu muito esse ano, está em pé de igualdade ao DXVK no desempenho, quando comparamos jogos que têm D3D11 e 12. Praticamente as mesmas taxas de quadros por segundo. O Proton GE Keystone costuma ser desenvolvido como uma cópia do Proton da Valve, só que com um suporte mais upstream, né? Mais dentro do que está sendo implementado atualmente para dar suporte melhorado, porém não estável. O uso dele é por conta e risco, né? Mas não prejudica a vida de ninguém se erros ocorrerem. Ele é inserido na Steam como opção ao Proton padrão pelo usuário. Ele pode ser usado em outros lançadores de jogos também. Lembrando que ele é feito por Glorious Eggroll, o mesmo da distro Linux Nobara. E por falar em fora da Steam, tivemos muitas melhorias em programas como Heroic Games, Lutris e outros. Heroic para títulos das lojas Epic Games, GOG e Amazon Games por enquanto, né? Não sei se eles vão colocar mais, mas 3 lojas com milhões de jogos vocês podem usar. Lutris para esses que eu falei e outros lançadores de outras lojas, como Ubisoft. O Heroic trabalha sem abrir o lançador das lojas. Já o Lutris trabalhava com os lançadores, mas a forma de instalar alguns títulos é algo parecido com o que o Heroic faz, porém, muitos não estão entendendo bem por que faz isso e não se sai tão bem do jeito que deveria. O Lutris, vamos confessar que o Lutris deixou um pouco a desejar esse ano, né? Nesse caso, o Heroic deu aula. Voltando a falar do Glorious Eggroll, ele criou o ULWGL Launcher, que depois foi renomeado para UMU Launcher. E ele faz mais coisas do que o Proton da Valve faz. Também mais do que o próprio Proton GE. Ele cria Proton Fix para jogos dentro e fora da Steam, de outras lojas. Provavelmente no futuro ele será o único, tanto para a Steam quanto para o que vier fora dela. Isso sem o aval da Valve, claro. O cenário está quase perfeito para rodar jogos no Linux. Jogos nativos hoje em dia estão perfeitos, infelizmente a quantidade deles não aumenta, mas temos o Proton para ajudar. Os jogos que têm modo história, que não tem modo multiplayer online, a maioria roda no Linux, inclusive de forma perfeita, e às vezes até melhor que no Windows, hein? Muitos, mesmo sendo online cooperativo ou jogador contra jogador, rodam bem. Esse ano tivemos muitos deles sendo testados no Steam Deck, rodando bem, sendo aprovados para o portátil ou pelo menos sendo jogáveis por lá. Isso no Steam Deck. Alguns casos rodando em PC com Linux, tem jogo que até voa. Porém nem tudo são flores, né? Alguns daqueles jogos de grandes empresas não ganharam suporte para Linux por causa de anti-cheats não compatíveis, ou mesmo compatíveis, só que os desenvolvedores não têm segurança de liberar o suporte para Linux. Medo ou receio de que a quantidade de cheaters aumente. Um dos mais emblemáticos jogos que rodavam no Linux e que do nada desenvolvedores resolveram tirar o suporte foi Apex Legends. Alegaram que identificar cheaters no Linux é uma tarefa árdua. Será? A EA, Electronic Arts, resolveu criar seu próprio anti-cheat,
o EA Anti-Cheat, e acabou jogando uma bola de boliche em alguns pinos que viviam bem no Linux. Battlefield 1, 5, Plantas vs Zumbis, multiplayer, né? Aqueles 1 e 2 lá. Os FIFA, os novos EA, FC e etc. Já era. Tudo que tiver esse anti-cheat não vai rodar. Ele é instalado no kernel, lá no Windows. E no Wine, ou Proton, esse tipo de coisa não é possível. Ou seja, esqueçam jogos online da EA com esse anti-cheat no Linux. Quem sabe essa coisa de anti-cheat, a nível do kernel, seja descartada. Também no Windows, hein? Como é no Mac. Já que a Microsoft, este ano, está criando uma campanha convocando desenvolvedores a criar soluções alternativas a drivers de modo kernel. Os softwares anti-trapaças em jogos no nível do kernel podem estar com os dias contados. E o sistema operacional Linux, para o lado dos jogos, não cresceu mais do que 2% de seus números de jogadores na Steam. Apesar de ficar à frente do macOS, que não passou dos 1.5, ainda fica bem longe dos 96.5 do Windows. Seria uma notícia ruim? Nem tanto. Existem pessoas que compartilham suas experiências jogando no Linux, como nós aqui no canal fizemos bastante durante os últimos anos. Esse de 2024 não teve tanta demonstração pelos canais do Serob Linux, mas estivemos sempre jogando, testando, instalando, pegando jogos free e etc. Ou seja, os jogadores estão lá, mas na hora de contabilizar, esses números não são vistos na plataforma Steam. E você está desafiado a usar o Linux para jogar. Você que ainda não começou, não gosta, não quis, dá uma chance. Você vai ajudar os números a crescerem. Instala lá no seu PC um Linuxzinho, põe aquele jogo bem simplesinho de gráfico, né? Bem comum, para poder se divertir. Instala um Linux num PC pequeno, um mini PC, joga na televisão e joga lá os seus Fall Guys da vida, os seus CS, os seus Dota 2, os seus Overwatch, os seus Marvel Rivals e etc. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo. Semana que vem eu trago mais Serob Linux notícias. E ano que vem, no final, eu trago de repente mais um vídeo desse, de repente mais bem acabado, né? Já que foi a primeira experiência do canal em trazer uma retrospectiva do ano. Então fiquem na paz, dê like no vídeo, hype o vídeo também e até mais.